Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a Paula von Groot. Bem-vinda, Paula, ao Descobre Astrologia. Muito obrigada, Diogo, por me convidar. É um gosto contar com a Paula, que, apesar de ser brasileira, já vive na França há muitos anos. Então, mais um astrólogo noutro país diferente, que nunca tínhamos ninguém a falar-nos diretamente da França. Então, a Paula está ali nas imediações de Paris, eu estou em Portugal e mais um vídeo, olha, que a internet nos possibilita destas coisas boas da internet. Paula, hoje vamos falar dos temas, assim, super interessante, que é a questão da arte astrológica. E a Paula, o tema da Paula vai ser entre a contemplação, conhecimento e criação. E eu só queria vamos começar a falar do princípio, Paula, perceber porque é que é importante nós falarmos disto, porque é que decidiu trazer este tema, conte-nos mais porque é que decidiu trazer este tema tão interessante. Pois então, eu sou artista e astróloga, e eu comecei a fazer arte antes de fazer astrologia, ou seja, eu faço colagem digital, e eu fazia já isso, tipo, em 7, 8 anos antes de começar meus estudos astrológicos. Então, quando eu comecei a astrologia, eu imediatamente eu comecei a dizer: "Ok, super, como é que eu posso usar o que eu sei fazer, e por isso ao serviço da mensagem astrológica". Então isso foi uma maneira também até para mim de eu entrar dentro do pensamento astrológico, porque ao ilustrar eu tive que começar a entender simbolicamente como construir as imagens e tal. Então, isso para mim foi eh foi realmente assim, eu fui desenvolvendo a minha prática artística e desvelando, conhecendo, penetrando de uma maneira diferente certos símbolos astrológicos, porque eu estava justamente num diálogo que era visual, que não era simplesmente, ligado à palavra, né. Excelente, Paula. E trouxe-nos uma apresentação magnífica que vais passar a ver, Paula. Tem aqui a sua apresentação. Estou super curioso para ver o que vai partilhar connosco. A palavra é sua e vamos desvendar este mundo da arte astrológica, Paula. Muito obrigada. Então, eu quis trazer hoje para vocês a arte astrológica, porque eu parto de um constato, que eu vou mostrar para vocês rapidamente, que é um constato das imagens de astrologia que a gente vê hoje de maneira, digamos, corrente, né. Por exemplo, quando a gente vai para o Google, eu aqui usei, porque eu moro na França, eu fui para o Google e digitei "astrologie". Fui na imagem e essas são as imagens que aparecem. Ou seja, imagens que são quase que todas com a roda, né, astrológica, né, zodiacal, mas tirando essa roda zodiacal, você vai se dando conta que essas imagens, por exemplo, essa imagem que está aqui, tem planetas, tem figuras, tipo assim, você tem Fibonacci, você tem o embrião, você tem o Leonardo da Vinci, mas assim, você olha uma imagem dessas e você, é como se ela fosse puramente decorativa, ela tá tentando te dizer alguma coisa, mas é tão confuso que você fica assim: que está acontecendo?", né. E aí você tem muito isso, né, imagens que são comerciais, ou seja, você tem uma imagem de uma mulher bonita com a roda zodiacal e fica nisso, né. Aí quando você vai para o Instagram, você se dá conta que a maior parte do tempo as imagens que são propostas são pouquíssimas imagens astrológicas, você tem algumas coisas vectorizadas, você tem muito texto, e você quando tem imagem astrológica, você na realidade está tendo imagens astronômicas, ou seja, imagens de planetas, né, os planetas, sei lá, provavelmente são fotos do Hubble, né, dos planetas e tal, e isso é o que você vê de maneira corrente, assim, quando você está buscando conteúdo astrológico. Aí tá, você vai para o YouTube, a coisa não muda. YouTube é sempre essa coisa muito forte, assim, você tem que ter uma imagem da pessoa que tem o podcast muito forte, né, algumas palavras-chaves, e aí você volta para aquela coisa astronômica, né, você tem, assim, a Terra, a vista do espaço, planetas e tudo, aí você vê que isso aqui é uma montagem de IA e tal. E fica nisso.
E aí você fala: "Ok, tá, isso é internet. Bora ver como é que são as capas de livros de astrologia". E aí quando você vai para os livros de astrologia, não muda, continua sendo a mesma coisa, ou seja, imagens vectorizadas, a roda, né, zodiacal, eh, sei lá, alguns glifos, umas coisinhas assim, você vê que aqui é a balança, uma imagem do sol, e fica nisso. Aí tá. Eu já tive a experiência, eu acho que muitos astrólogos já tiveram essa experiência, de gente que chega e diz: "A astrologia foi inventada no século XX por um jornalista". Já aconteceu com você, Sim, Diogo? acho que existe muito essa crença, não é, da astrologia ter começado num jornal, que ninguém sabe muito bem quem escreve, de onde é que ele surge. Eu vi um Exa astrólogo que dizia que perdeu-se a noção que a astrologia tem avós, bisavós, trisavós, não é? Parece que de repente a astrologia nasceu no século XX, no século XIX. Exatamente, entendeu? E de uma certa maneira, quando você para pensar, essa de uma certa maneira, uma pauperização do imaginário, né, porque é sempre a mesma coisa, sempre apresentada da mesma coisa, com cores que são similares, entendeu? E aí fica nisso. E isso não é uma coisa que aconteceu só com a astrologia. Você também encontra isso, por exemplo, no imaginário até religioso católico. Hoje em dia, por exemplo, você vai numa igreja, pelo menos aqui na França, não sei como é em Portugal, mas, eu já vi também no Brasil isso. Você vai na igreja, e, por exemplo, aquelas folhinhas que dão para você ler, tem umas imagens, assim, que são super pobres, ou seja, não tem, parece que é uma criancinha que desenhou o negócio. Enquanto que o fundo pictórico religioso é incrivelmente Vastíssimo. rico, entendeu? E a mesma coisa para astrologia, né. Ah, e agora a gente por cima está chegando numa era da inteligência artificial. E aí a coisa fica muito interessante, porque quando você coloca astrologia, inteligência artificial na barra de busca do Google, essas são as imagens que aparecem. Você tem uma tarântula zodiacal, você tem uma espécie de roda zodiacal no qual você não tem nenhum signo, mas olha o lance, o seu horóscopo. Aí você fica olhando para essa imagem e essa imagem não consegue te dizer nada. Ela não te diz nada. Ela é muito bonita, é interessante, misteriosa, mas não tem nenhum símbolo, é um símbolo real. Você vê aqui signos astrológicos e aqui dentro o único que parece alguma coisa é Gêmeos. O resto não existe. Por quê? Porque a inteligência artificial não tem intencionalidade. Então aquela pessoa que não entende de astrologia e vai pedir para uma inteligência artificial: "Faça uma roda zodiacal", a inteligência artificial vai delirar. Porque a gente sabe que inteligência artificial delira. Você sabia disso, né? É mesmo, é verdade. Não somente com as palavras, com dados, mas também com imagem. Na imagem, aliás, a gente vê realmente o delírio da inteligência artificial, tá. Então, por exemplo, aqui também a gente vê É isso muito daqui, estranha essa imagem. né. Então é aquela coisa, a gente está chegando num momento que não somente rolou uma espécie de empobrecimento pictórico, mas agora a gente está entrando numa fase no qual se você não tem acesso às verdadeiras imagens, ao verdadeiro saber, a coisas, né, a cultura astrológica, você vai entrar num universo completamente delirante, né, fantasmagórico até. E aí, eu fico pensando: "Ok, mas a astrologia tem um patrimônio visual muito rico, né". E E isso é uma coisa que eu acho incrível, porque quando a gente não conhece, porque eu me coloco né, nos sapatos de uma menina de 15, 14 anos, que gosta, quer entender astrologia, e a garota vai no TikTok, vai no Instagram, vai no YouTube, e ela acha que a astrologia é o que eu te mostrei. Quando na realidade, quando a gente começa a entrar na história astrológica, a gente, por exemplo, isso daqui é um palazzo dos Farnese, no norte de Roma, tá, que data do século XVI. Isso aqui
é a sala dos mapas. Então aqui você tem os mapas da Terra e aqui você tem, as constelações, tá. Então, tipo assim, isso é um exemplo de um espaço no qual você tem acesso a um saber astronômico e astrológico, porque obviamente as 2 coisas andaram juntas até, né, a época moderna, que está ali, né, que está presente. E isso para mim é muito importante, porque se a gente esquece que durante séculos obras foram criadas com conteúdo astrológico, porque a sociedade produzia imagens astrológicas, a gente está se cortando do nosso passado. E da mesma maneira que hoje em dia, né, desde o final do século XX, graças ao projeto Handsight, que conseguiu, né, compilar vários textos que estavam perdidos e astrólogos começaram a traduzir textos, né, astrológicos, e a gente está conseguindo resgatar informações que antes a gente não tinha, que é maravilhoso, né, hoje em dia, no início do século XXI, a gente tem acesso a tanta coisa que antes os astrólogos, durante o século XX, não tinham, né. E e do mesma maneira, eu acho que, tipo assim, a gente também tem que fazer um projeto de ir resgatar as imagens astrológicas, porque elas também têm sabedoria, elas também têm informação para dar. Isso, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, é um altar astrológico de Gábias, que fica na Itália, tá, que é do século II. Eles encontraram esse altar totalmente quebrado e hoje em dia ele está no Louvre. E a particularidade desse altar é que você tem 12 cabeças, assim, de divindades, 6 masculinas e 6 femininas, e nessa parte aqui, digamos assim, do relevo, você tem os signos do zodíaco. Então as pessoas ficam pensando: "Ok, opa, que porque como é que usavam esse altar?" Porque provável aqui colocavam o quê? Água, fogo, sei lá, entranhas de animais, o que acontecia aqui? A gente não sabe, mas a gente sabe que esse altar é astrológico, por causa da presença do zodíaco em torno, e essas cabeças divinas, né. Então, isso é um objeto ritualístico, não é só bonito, é um objeto de ritual ligado a uma cultura, ligado a uma crença, ligado a uma civilização, que é a romana, né. E o que eu acho interessante é que, tipo assim, quando eu abri a minha apresentação, eu mostrei o Palazzo Farnese, e obviamente Palazzo Farnese, Renaissance, tal, não sei o quê, você fica: "Ok, isso é um lugar para reis, para aristocratas, para gente que tem acesso, né. E obviamente muita coisa que foi criada, dependendo do suporte da época, da cultura, você tinha uma produção que podia ser só, digamos, visualizada por uma elite. Só que, quando você realmente volta no tempo, você se dá conta que houveram várias épocas no qual a produção astrológica, visual, pictórica, ela era para todos e já começa com os sumérios, né. Aqui, por exemplo, você tem isso também está no Louvre, isso é um baixo relevo de um kuduru. E os kudurus eram estelas que eram postas nos terrenos para demarcar, né, os terrenos, e você tinha esses desenhos que tinham divindades, mas também informações astrológicas. Aqui, por exemplo, você tem Vênus, a Lua, Sin, né, que era o nome, e Naná, então aqui você tem Naná, Sin e Shamash, que é o Sol, né. Então, você tem essas divindades que estão presentes, você tem e isso era uma coisa que qualquer pessoa que fosse sumério, que chegasse naquele terreno iria ver, né. Ou seja, isso era um bem público de uma certa maneira, né. E você também tem isso em outra área cultural, milênios mais tarde, quase, sei lá, 2.500 anos, 1800 mais 1.200, não, 3.000 anos mais tarde, você tem isso em Chartres. Isso aqui é o portal norte da catedral de Chartres, que fica na França, e você tem o zodíaco.
Aqui você tem o Câncer, né, Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, vai lá. E você tem aqui no portal o zodíaco, tá. Então isso é muito interessante, por exemplo, eu moro na França e vira e mexe, quando eu vou a catedrais, eu sempre quase sempre eu vou encontrar uma referência astrológica. Porque isso fazia parte da realidade comum, ou seja, não era só uma coisa dos nobres, era uma coisa de todo mundo, porque você tinha a sociedade era majoritariamente agrária, e como as pessoas estavam conectadas com o ritmo das estações, elas olhavam o céu, não existia poluição luminosa, e elas viviam em relação às estações, obviamente que esse tipo de suporte visual pictórico existia. E, aliás, dentro da Catedral de Chartres, você também tem, os vitrais com Uau. os símbolos do zodíaco. Então, tudo isso é um acervo que a gente tem sendo astrólogos, que é riquíssimo e que, tipo assim, a gente fez uma pesquisa no Wikicommons, agora, eu estava montando a minha apresentação e você tem que saber para poder encontrar. Pois. E olha como é louco. Eu sei que eu vou encontrar, porque eu sei que existe. Mas se eu não sei que existe e eu só fico nas imagens que estão me dando através do IA, através do Google e tal, eu nunca vou saber que isso existe. Então isso é muito importante, que até os próprios astrólogos, ao meu ver, a gente também tente transmitir essas imagens, entendeu? Faz parte do trabalho astrológico também, de transmissão, a gente não esquecer que a gente tem isso, para as pessoas não esquecerem, porque é um trabalho de memória. E aí, a gente chega na questão que essas imagens, assim, a imagem do Sumério, a imagem medieval, a imagem da Renaissance, a função dessas imagens era pedagógica, ou seja, tinha uma informação que eu tinha que entender aqui, né. E uma das melhores ilustrações disso é o homem zodiacal. O homem zodiacal é um suporte pedagógico astrológico. Por quê? A gente aprende que Áries está na cabeça, Touro está no pescoço, Câncer está aqui, né, logo em cima, assim, nessa parte, assim, das emoções mais fleumática, né. Coração é o Leão, aí você tem a Balança, os rins, Escorpião, vai ser os órgãos sexuais e o ânus, né. E aí você vai descendo até o pé com os Peixes. Então você tem aqui um suporte que te ensina alguma coisa, você pode dar uma aula só com essa imagem. E dizendo para as pessoas: "Ok, então isso é conectado com isso, é conectado com aquilo". E nisso, a gente, ao meu ver, a gente está fincando o nosso saber numa história, numa riqueza, entendeu? E transmitindo isso, dizendo para as pessoas: "Ó, isso aqui é astrológico". E isso é uma coisa que é importante, porque essas riquíssimas horas do Duc de Berry, esse homem zodiacal, porque eu escolhi um homem zodiacal, existem várias representações de homens zodiacais em vários manuscritos. Esse homem zodiacal é não somente pedagógico, mas também um símbolo de poder, óbvio, né, porque lindo dessa maneira, com provavelmente detalhes em ouro, lápis-lazuli, obviamente que isso é para mostrar também a riqueza do Duc de Berry. Só que livros de horas eram coisas que você encontrava também em monastérios, você também tinha isso nas igrejas, ou seja, livros de horas, obviamente, não todo mundo tinha acesso a livro, né, então quem não tinha acesso a livro tinha acesso às catedrais, tinha acesso aos vitrais, mas aqueles que tinham acesso ao livro, que era um manuscrito, né, era um suporte também de poder, né, você também tem essa riqueza, né. Só que
você vai se dando conta que, sobretudo nos manuscritos, isso é muito interessante. Isso, aliás, eu até vou contar uma história pessoal, porque eu acho que tudo vem disso para mim. Eh, Isso que eu estou mostrando aqui é um manuscrito, mais ou menos da mesma época que As Ricas, um pouquinho mais tardio, na final do século XV, italiano, né, que se chama Spherae Celestis e Planetarum Descriptio, ou seja, basicamente se chama da esfera. E você tem para cada, planeta, né, para cada astro, o signo que ele rege e o momento do ano ao qual ele está conectado. Ou, digamos assim, o mood, né, O estado de e qual espírito. é o espírito do que isso quer dizer, né. E eu me lembro, eu tinha 15 anos, e essa é a diferença entre a menina de 15 anos hoje em dia, que vai direto para a internet e que vai só ter imagens vectorizadas de IA, ou super simplificadas, de uma menina que teve a sorte de um belo dia estar na biblioteca do pai dela, que é Gêmeos, que tinha uma quantidade de livros alucinante, e de cair num livro que tinha reproduções do Das Fera. E quando eu caí nessas reproduções do Das Fera, devia ser um Time Life da vida, sabe, tipo assim, sabe aqueles livros da Time Life grandões, com imagens e tal? E meu pai nunca se interessou por astrologia, meu pai não tinha interesse nenhum por isso, tá, eu não venho de uma família de astrólogos ou de gente que, entendeu, eu não devia ser astróloga, aliás. Mas anyway, eu caio em cima desse livro, e eu tinha 15 anos, e eu, em momento algum, disse: "Isso é astrologia". Eu fiquei fascinada com as imagens, e eu me lembro de olhar: "Ah, então tá, o sol rege Leão. Ah, tá, e o momento essas pessoas estão brincando, parece ser o verão. Ai, que lindo! E o sol, ele é real, né, ele tem uma coroa, tem um cetro, tem as cores também, né, é tudo bem solar, né, aquela coisa bem do sol, né. Ah, super interessante. E a lua, como é que é a lua? Ah, ela rege Câncer, que louco. Ah, isso é o quê? Ah, ok, a gente está num porto com barcos, né, ainda dá para ver que a terra não está muito longe, rola a impressão de que você está meio que protegido, voltando para casa talvez, depois de ter partido numa grande descoberta. Você começa a ver essas imagens e realmente vê-las, ou seja, tentar entender o que está sendo narrado aqui. Por exemplo, uma das coisas que me fascinava era: por que ela tem uma tocha na mão? Por que do outro lado ela tem uma corna de abundância? E aí eu fui me dando conta de que a tocha era ligada ao fato dela ser mutável, quer dizer, a luz do sol faz com que a lua, né, ela cresce, diminua, e essa abundância, porque ela é ligada com a vida, ela é ligada com tudo que pode crescer, morrer também, né, aquela coisa da lua, né, a lua é a vida que não para, né, e as marés, e a água e tal. E aí você começa a entrar dentro dessa imagem, e você começa a se dar conta que essa imagem ela está te dando muita informação, é muita informação. E, mais do que isso, é tão bonito de olhar, que você começa a sonhar com isso. É como se você estivesse olhando para o céu, entendeu? Então, tipo assim, o que aconteceu comigo foi, eu não sabia que isso era astrologia, e eu me lembro de ver, porque aí você tem Mercúrio, Gêmeos e Virgem, você tem Vênus, Touro e Libra. E eu me lembro de noite, na minha cama, assim, antes de dormir, olhando assim para o teto e falando: "Espera aí, Sol, Leão, Câncer, Lua. Ah, Gêmeos ele pega os 2 signos que estão logo depois. Ah, não, Vênus não, Mercúrio pega os signos que estão logo depois, e Vênus os outros". E eu fui começando a fazer um gráfico na minha cabeça, e eu estava aprendendo regência planetária sem saber. Essa é a força de imagens simbólicas que querem te transmitir uma imagem, uma informação. Porque você pode até não saber exatamente o que você está aprendendo, mas isso fica pega na tua imaginação num lugar
que você começa a entender um sistema. E isso para mim é muito importante, porque eu acho que a gente esquece isso, a importância de usar a imagem como suporte de conhecimento, sabedoria, né. E aí você chega nisso, que aí eu lendo esse livro, Máquina Memorialis, dessa historiadora, né, ela diz que na antiguidade e na Idade Média, as pessoas, elas acreditavam que o conhecimento vinha da contemplação. Você contempla alguma coisa e ao contemplar alguma coisa, você começa a entender. E aí você para para pensar, o que é a astrologia? Uma das coisas, assim, a gente já falou antes, a gente já pôde conversar antes, uma coisa que me marcou muito quando a gente se falou, é que você falou: "É, as pessoas esquecem de olhar para o céu". Olhar para o céu, a primeira coisa que um ser humano, ao olhar para o céu, ele pode não entender o que ele está vendo, mas é o fato de você olhar para alguma coisa e você contemplar essa coisa que te dá vontade de conhecer. É você pela contemplação, ela te dá porque ela vem, né, ela vem pegar em você a visão, você precisa de ter a visão para ver. Uma vez que você está vendo alguma coisa, você começa a imaginar, a até meio que, sonhar o que você está vendo. Ou seja, a imaginação é uma parte que é fundamental no processo de aprendizado. Se você acha que você pode aprender alguma coisa sem imaginação, sem, encantamento, sem, histórias, assim, história de contar uma história, você está perdendo muita coisa. Porque aqui aí fica aquela coisa muito fria, muito mental, muito desconectada do viver, entendeu? Do que faz com que o ser humano queira entender, né. Então e o que eu acho interessante é que, tipo assim, essa questão na antiguidade, na Idade Média, a contemplação, ou seja, a imagem que você vê, ela pode ser uma imagem mental, ou seja, não visual, sei lá, você pode de repente, na tua mente, mentalizar a justiça, né, que é um conceito. Mas muitas vezes, se você é da antiguidade, se você é da Idade Média, vai vir uma imagem por cima. E essa imagem vai ser essas imagens da né, de uma mulher com uma balança, com os olhos vendados. Por que os olhos vendados? Né? Porque você está tentando não ver e não deixar os teus biases, como dizem, né, os teus viés, né, te te deixarem, te atrapalharem, Influenciarem. e você quer entender o como a balança quase que sentir como é que a balança está pesando, né. Então, a imagem, que ela seja mental ou pictórica, ela era um portal, né. E o artista, e eu coloquei artista entre Aspas. guillemets, como é que a gente diz guillemets em português? Aspas. Aspas, exatamente. Eu coloquei artista entre aspas, porque uma das coisas muito interessantes que, aliás, essa historiadora diz, é que nos monastérios, eh, né, cristãos da Europa, não somente rolava essa questão de você ter um suporte para você ter a tua contemplação, mas você também fabricava o suporte, ou seja, existia também uma ortopraxia, ou seja, você cria os instrumentos para construir o suporte pelo qual você vai meditar. Ou seja, isso me faz pensar, por exemplo, nos astrólogos que ainda desenham à mão a carta do céu, né. Ou seja, você pega aquele tempo para poder criar a imagem pela qual você vai começar depois a interpretar. Né. Então isso e esses artistas eram monges, esses artistas não eram, o ego não estava misturado, ou seja, tudo era uma questão de transmissão de saber e de suporte de contemplação. E aí você chega em coisas desse tipo, que é o Arateia, da coleção de Harley,
que hoje em dia está no British Museum, que é um manuscrito do século IX, que, como dá para ver, fala das constelações, tá? Com as estrelas. As estrelas são esses pontos vermelhos aqui, e você tem um texto dentro. E o que é interessante nesse trabalho é que Cícero, ou seja, o Aratus, ele escreveu o livro dele, que eram poemas astrológicos, que eram extremamente populares na época de Cícero. Cícero, que, né, um século antes de Cristo, queria provar para todo mundo que ele era o grande intelectual da época dele. Ele decidiu traduzir Aratus, que estava em grego, para o romano, para o latim, né? E ao fazer isso, de uma certa maneira, olha que interessante, ele traduziu, isso foi para ele, e o Cícero considerava que a tradução que ele tinha feito de Aratus era a coisa mais nobre que ele tinha feito na vida dele. Tipo assim, era ok. E ele, tipo assim, ele tinha 17 anos, ele decidiu aos 17, tipo um Rambo, sabe assim, dos 17 aos 19, vou mostrar para todo mundo quem eu sou, e o cara tinha capacidade, né? Então ele traduziu Aratus. Chegou na Idade Média, você teve perda de muita coisa, ou seja, o livro do Aratus, o livro traduzido pelo Cícero do Aratus, partes se perderam. E, sei lá, existiam quase que 1.200 versos, hoje em dia a gente só tem 450. E o pouco que se preservou graças a esse tipo de manuscrito, porque você tem vários arateias. Não é só esse é o do Harley. Você tem outros arateias também, que são manuscritos da Idade Média. E nesse caso, o que é muito interessante é que aqui você tem a tradução do Cícero, e dentro do cisne, porque a gente está olhando a constelação do cisne, né? Dentro da constelação do cisne, você tem os textos de Ijan. Como é que a gente diz Ijan em português? Sabe? O que escreveu. Não era Erastótenes, Igeneus? Eu não sei como dizer em português o nome Mas dele. fica em francês, fica muito bem. E Jean, que também era da antiguidade, né? Que também era. E Jean, se eu não estou dizendo besteira, um pouco antes, eu acho que Cícero e Jean já tinha escrito sobre as constelações. Então, basicamente, aqui você tem a tradução de Cícero de Arateus, e aqui você tem Jean dentro da imagem do cisne. Ou seja, quando você está olhando para uma imagem dessas, é um vortex de saber. Você está, tipo assim, indo visitar não somente a antiguidade, como os romanos se acapararam, né, transmitiram e transformaram o saber dos gregos. Você também tem uma questão de como, na Idade Média, as pessoas, através desses manuscritos, podiam fazer numa ficha só três informações, ou seja, você tem a imagem da constelação com as estrelas, as informações de Jean e a tradução do Cícero. Ou seja, é incrível. É uma É explosão de isso, conhecimento. isso é hipertextualidade. A gente fala muito de hipertexto com a internet. Isso é um fantástico exemplo de hipertexto bidimensional analógico, entendeu? Que é incrível. E aí, isso eu coloquei isso na apresentação, porque ela fala muito dessa questão que a prática monástica da meditação, né, implicar, em particular, a fabricação de imagens mentais ou de representações cognitivas que favoreciam o pensamento e a composição. A composição seria novas imagens, novos textos, tá? E ela diz que isso vem da espiritualidade judaica e da retórica romana, ou seja, a gente vê que tem uma continuidade. A Idade Média é uma continuidade da antiguidade, né? Obviamente se mutando, né? Mas certas coisas prevaleciam. E o que é interessante aqui é a importância atribuída à necessidade que o ser humano tem de visualizar os seus pensamentos como um conjunto organizado de imagens
ou de representações. E ela diz: os monges, eles usavam suportes verbais e visuais, ou seja, numa relação que era sinestésica, que permitia você realmente entender o que estava acontecendo. Ou seja, é quase como se, de uma certa maneira, você usa a imagem, você usa a palavra, você usa a música, você usa a arquitetura na qual você vive, as roupas que você veste, tudo isso é você viver numa relação sinestésica, ou seja, que enriquece a tua vida cotidiana e que te permite você entrar quase que em ressonância com certas verdades, certas realidades espirituais. E aí a gente cai aqui no saltério, runteriano, que é um manuscrito do século XII, que está agora na Glasgow University. E esse livro é muito legal, porque, tipo assim, tem passagens da Bíblia, saltérios, você sempre tem os salmos. São tem livros das horas e salmos, né? E nesse caso, você tem imagens astrológicas, imagens da Bíblia, imagens medievais da vida e de monstrinhos e tal. Então, tudo isso no mesmo lugar. E aí você vê que não tem essa cesura tão radical, né, entre a Bíblia e a astrologia, porque a astrologia fazia parte do universo pictórico simbólico de todo mundo, porque a astrologia era muito vista também como essa questão das horas, né? Você entender em que momento do ano você está e tal. Vai lá, isso aqui eu já expliquei, né? Quando as palavras viravam constelações. Isso, aliás, quando eu vejo isso, eu artista, eu falo, um dia eu vou ter que fazer isso, da minha maneira, mas eu vou ter que fazer isso, porque isso é fantástico. Então, tipo assim, você vai vendo as coisas como artista, e isso é uma coisa que na antiguidade, Idade Média e até hoje em dia, né? Eu acho que era o Picasso que falava isso. Um artista, ele não se inspira, ele rouba. Tipo assim, não é para roubar, porque é legal citar, obviamente, de onde que você está tendo a tua inspiração, né? Então, para voltar nessa ideia, é que, tipo assim, você como artista, todos os artistas ou aqueles que entendem que um saber tem que se transmitir, vão ver o que foi feito, para depois, através do que eles entenderam, através da própria sensibilidade, eles vão restituir. É como uma música que você escutou e que você gostou da música, aí você fala: "Cara, essa música não pode morrer, essa música tem que continuar". Então eu vou tentar, da minha maneira, transmitir essa música, mas mudando ela. Então é mais ou menos como se fosse jazz, entendeu? Todas as músicas tradicionais são assim, ou seja, rolam mutações, né? Mas tudo bem, porque o que conta é que a ideia continue a atravessar o tempo, né? Exatamente. E aí chega nesse momento que eu acho que, tipo assim, é importante a gente reencantar o olhar. Porque eu acho que a gente está esquecendo isso. Até nós astrólogos, entendeu? E isso é uma coisa que eu vejo, que eu meio de uma certa maneira eu estou militando através dessa apresentação, é da gente não esquecer que a gente tem tudo isso, porque a gente tem que reencantar o olhar daquele que olha. Não só o nosso, mas do nosso público. Porque se a gente continua usando, ao meu ver, assim, obviamente que também não sou uma ayatolá, tá? Tipo assim, todo mundo agora vai ter que usar imagem, não é isso. Mas assim, se a gente começa a entender qual é o nosso passado, se a gente começa a fazer um trabalho de entender de onde vêm as imagens e de querer contar as histórias dessas imagens, a gente vai estar reencantando o olhar das pessoas. E, sobretudo, passando uma informação muito simples, que é a astrologia é plurimilenar. E que a gente está chegando no final de uma cadeia e que o nosso, ao meu ver, o nosso trabalho é continuar a transmitir isso, né? E para isso, e para encantar o olhar, a gente
tem que mostrar coisa que reencanta, né. E para mim isso é fundamental, porque, por exemplo, você pega esse astronômico, Caesarium, eu não falo latim, que é a astronomia dos Césares, também conhecido como astronomia do imperador. Isso é um livro, do final do século XVI, no qual, dentro dele, você tem eclipses e você nas páginas, você pode mexer com os mecanismos e você vê as coisas mexendo. Isso é incrível, ou seja, você está tendo um pop-up. Sabe aqueles livros de pop-up? Sabe quando a gente era criança, aqueles livros que davam pra gente, que a gente brincava com o Sim, sim, livro? sim, sim. Por que que não tem livro de pop-up astrológico contemporâneo? Isso é uma verdadeira pergunta. Deveria ter, porque aí você entra no livro e até para criança, por exemplo, né, criança, adolescente, você voltar a brincar com as imagens celestes é uma maneira de você aprender sobre o céu. Também tem essa questão lúdica, né. E isso é super importante por quê? Porque, de uma certa maneira, é como se a gente estivesse vivendo o apagamento do céu visível, que é uma realidade. Para mim, o apagamento do saber visual é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, um ser humano, a olho nu, um ser humano consegue ver até 3.000 estrelas no céu. Aparentemente, a gente consegue ver isso no céu, a olho nu. Só que, como a gente mora em cidades, a maior parte do tempo, no máximo, a gente consegue ver uns 50 astros, por causa da poluição luminosa. Ou seja, sem sem telescópio, sem Hubble, sem nada da vida, a gente conseguiria ver 3.000 estrelas e a gente mora como é que a gente diz em português? Environment, No ambiente. ambientes, ambientes que são totalmente, mudos. É como se o céu virasse mudo, entendeu? Esse clarão aqui. Você não vê nada. A única coisa que você vê nessa cidade é a cidade. Ou seja, você só vê o humano aqui. Não tem árvore, não tem animais, não tem céu. E a gente Não está tem se terra. acostumando. E a gente está se acostumando com isso, enquanto que nós, sem ciência ultra de ponta, a gente conseguiria, caso essa poluição não existisse, ter acesso a 3.000 estrelas. Só que a gente troca, a gente consegue através do telefone portável ver, através do Hubble, nascimentos de nebulosas e coisas lindas até. Eu não estou dizendo, adoro o Hubble, não sou absolutamente contra as imagens, astronômicas contemporâneas. Só que dá para ver sei lá, a pra mim é uma espécie de alienação, porque, tipo assim, se você com o teu corpo, com o que, né, o teu aparato visual, você poderia estar em contato com o mundo que te né, que do qual você faz parte até, e você não tem mais acesso a esse mundo e você precisa passar por meios altamente tecnológicos para ver coisas que você nunca veria. É muito louco, é como se a gente estivesse numa espécie de alucinação coletiva. Eh, Hiperrealista e ao mesmo tempo totalmente desconectada do vivo, né. E com isso, se a gente não tomar cuidado, e a inteligência artificial está chegando por aí, a gente está perdendo o nosso imaginário astrológico e com isso a gente está perdendo a nossa memória simbólica do céu. Quando você chega para uma pessoa e você fala: "Ah, olha para o céu", ok, mesmo que a pessoa só veja 50 astros. A maior parte das pessoas não conseguem saber que elas estão vendo planetas. Isso nem sequer passa pela cabeça delas. Para elas é tudo estrela.
Enquanto que, se a gente tivesse um contato mais próximo do céu, ou seja, da natureza, do mundo do vivo, né, qualquer, berger, como é que a gente diz em português berger? Eh, sabe o pessoal que segue cabras? Pastor? Pastor. Qualquer pastor sabe identificar Vênus, sabe identificar Júpiter, porque eles precisam olhar para o céu para fazer o trabalho deles, né. Então é aquela coisa, nós que, né, que moramos nas cidades, que estamos sendo que a gente está se cortando de uma certa maneira do céu, a gente está perdendo tudo isso, e com isso a memória simbólica do céu, ou seja, o nosso imaginário celeste. E nós astrólogos, assim, essa é a postura que eu tenho, a gente tem que ser esses, passadores, ou seja, a gente tem uma riqueza que a gente tem, né, assim, se a gente sabe que isso existe, é o nosso dever continuar a transmitir, né, todo esse simbolismo. E aí, com isso, permitir às pessoas se reapropriarem desse imaginário celeste. Esse trabalho é incrível, porque esse é um trabalho contemporâneo, tá, de um fotógrafo que se chama Thierry Cohen, e ele fez uma série sobre cidades, no qual é muito interessante. Por exemplo, aqui você vê Veneza, né, e o nome dessa série são Cidades Apagadas. E o que é interessante aqui é que ele fez fotos noturnas de grandes cidades, assim, você tem Paris, você tem Veneza, você tem Nova York e tal. E ele fez o trabalho de tentar encontrar na mesma latitude um lugar no qual o céu fosse limpo. E aí ele combina as 2 imagens, ou seja, da cidade de noite e de um céu limpo, como se não existisse poluição luminosa, ou seja, o que a gente veria de Veneza, ou seja, o que os venezianos viam do céu no século XVIII? Esse era o céu para o pessoal que morava em Veneza. E só isso já deveria ser suficiente para a gente começar a ter leis que pedissem para as cidades apagarem as luzes depois de 10 horas da noite até 6 horas da manhã, porque você permite não somente a insetos de viajarem, você preserva a visão do céu e tudo, ou seja, voltar através de uma vontade política a recriar ou dar a oportunidade da gente poder se reconectar com o nosso ambiente, né. Então isso, por exemplo, para mim é uma imagem que é super forte. Ela não é astrológica, mas ela ajuda a voltar nessa questão de imaginário celeste, ou seja, a gente precisa voltar para o céu, né. O céu que a gente vê da terra, né. E aí, e isso é um pouco o que eu tento fazer com o meu trabalho e, tipo assim, eu obviamente que existem artistas que, produzem imagens astrológicas, eu conheço poucos. Eu queria fazer uma pesquisa mais para mostrar mais coisa, mas a gente só tem 1 hora para falar, então eu falei: "Bem, eu vou pegar no que eu conheço, que foi o que eu criei, mas é para dar como exemplo". Tipo, no meu caso, eu tento fazer isso, por exemplo, o Homem Zodíaco, eu fiz uma série, por exemplo, de imagens que eu pegava cada parte do corpo e eu colocava o glifo, eu mostrava qual era a parte do corpo, eu mostrava também por um detalhe que isso aqui é o mar, entendeu? E tipo assim, isso é peixes rege os pés. Isso é uma imagem simbólica astrológica. Uma proposta que eu tô dando, entendeu? Tipo assim, e a partir do mo e isso é um convite para os artistas, que a gente não precisa só preservar o que vem do passado, a gente tem que fazer que nem os copistas, que nem os monges. A gente preserva o passado,
mas a gente cria também a partir do passado. A gente não precisa ficar numa coisa fossilizada. A gente tem acesso a esse imaginário e a gente recreia o tempo todo a partir da tradição. Uma tradição viva, porque para mim a astrologia é isso, é uma tradição que está viva. E uma das coisas que permite a astrologia continuar a ser viva é a gente olhar para o céu, a gente continuar a criar imagens, a gente continuar a escrever, a gente continuar a contar. São todas essas coisas que permitem esse suporte de transmissão de saber, né. E isso faz parte então de um projeto de cartas postais que eu fiz que se chama Astromagia, que são 100 cartas postais e dentro você tem, essas partes do corpo, você também tem as estações, você também tem os signos e tal. E mais recentemente, eu também fiz um oráculo, que era o oráculo das constelações, que é um trabalho que aí quando eu não sabia que existia quando eu fiz esse trabalho, quando eu descobri o Arateia, do Harley, eu fiquei super contente, porque quando eu fiz o meu oráculo, tudo partiu do livro da Bernadette Brady, que se chama Brady's Book of Fixed Stars, né, o livro das estrelas fixas, que ela fez um trabalho titanesco, de arqueologia celeste, tipo assim, ela foi ver todos os escritos sobre o mito das constelações, as mensagens das estrelas e tal, e ela fez um livro maravilhoso, e no final do livro você tinha o index, e você tinha o nome das estrelas fixas, e do lado você tinha uma palavra-chave. Quando eu vi aquilo, eu falei: "Isso dá um jogo de cartas, isso pode ser um oráculo", né. E aí eu fiquei com aquela ideia na cabeça e um dia eu tive a oportunidade, porque me propuseram de eu fazer um oráculo, falei: "Você quer fazer um oráculo de quê?". Aí eu falei: "Eu quero fazer um oráculo de estrelas fixas". E quando eu estava fazendo o oráculo, eu trabalhei que nem os monges copistas, por exemplo, aqui você vê a carta de Canopus, né, tem várias cartas aqui, Canopus. O que que eu queria que tivesse na carta? Eu queria que as longitudes e latitudes celestes estivessem representadas. Eu queria poder colocar as estrelas exatamente aonde elas estão. Obviamente que eu não respeitei a magnitude, porque isso foi a minha liberdade artística. E eu queria, porque eu faço colagem digital, obviamente encontrar imagens que pudessem colar ou criar imagens que pudessem colar mais ou menos com o desenho das estrelas, ou seja, eu estava fazendo um trabalho de astronomia, mas eu também estava fazendo um trabalho artístico. Ou seja, eu estava assumindo os 2, assim, eu estava a fim de sonhar com as cartas, eu estava a fim de transmitir um saber através disso. E que eu fiz? Tem um aplicativo que qualquer pessoa pode ter no computador que se chama Stellarium. Eu fazia, capture screen, como é que a gente diz em português Sim, capture screen? é isso, copiava a tela ou fazia Copiava a print screen. tela, vai lá, eu copiava a tela, pegava no Photoshop e depois eu desenhava no Photoshop as linhas, colocava as estrelinhas, essas estrelinhas vêm de manuscritos e tal, e depois, uma vez que eu tinha isso, eu ia em fundos pictóricos, eu uso muito gravura do século XVII, XVIII, XIX, eu recuperava gravuras, retrabalhava, eu encontrava uma gravura ou criava uma gravura que eu gostava e colocava com as estrelas e embaixo eu dava o nome da estrela principal, a mensagem, que eu me baseei muito no trabalho da Bernadette Brady, e eu colocava a natureza planetária de Ptolomeu. Ou seja, para uma pessoa que quer aprender sobre as estrelas fixas, isso é um suporte para aprender. E eu, por exemplo, eu vejo gente que comprou meu oráculo, que não são astrólogos, que não conheciam astronomia, hoje em dia me falam de Altair, me falam de Aldebaran, entendeu? E isso para mim é great, Funcionou. funcionou, é por aí, entendeu? Então, tipo assim, tentar, eu pelo menos, e esse é meio que a minha obsessão,
é tentar sempre, em todas as imagens que eu crio, eu quero que as pessoas saiam com aprendizado, que você possa ter pelo menos uma informação, que seja uma informação que passou pelo visual e que você aprendeu alguma coisa. Obviamente, o oráculo tem um livrinho, que depois eu falo da história da constelação, a mensagem da estrela, mas eu faço um trabalho de transmissão lúdico e no qual eu estou me reapropriando um fundo comum, que é um fundo da humanidade, né, tipo o céu, as estrelas, as imagens, o imaginário, ocidental, e que obviamente tem as suas raízes, porque óbvio, quando você vai falar de sírios, como não falar do Egito, né. Então tipo assim, e você vai transmitindo isso para as pessoas e mostrando: "Olha, existe também isso". E voilà. Porque e terminando com Aristóteles, né, que dizia: "A alma jamais pensa sem uma imagem". E isso eu acho muito importante, porque se a gente começa a perder as imagens, eu acho que a alma começa a não se dar conta que ela está com sede e que ela está com fome. Então, para alimentar a alma, a gente precisa de imagem, mas não imagens que sejam puramente decorativas. A gente precisa de imagens simbólicas, imagens pedagógicas, e que a partir daí as pessoas começam a sonhar, imaginar, e aí realmente compreender e transmitir e talvez entender. Eu entendo muita coisa através de imagem, então essa é a minha maneira de entender. Então é assim que eu tento, né, produzir. Vá lá. E essa foi a apresentação. Paula, que apresentação magnífica, e eu vou resgatar a primeira palavra que usou, das primeiras expressões, que é a intencionalidade. A intencionalidade é espetacular, não é? Nós podemos ver uma imagem e hoje descobrimos uma coisa, amanhã descobrimos outra, aprendemos mais um pouco, já olhamos de outra forma, e esses recursos didáticos são super importantes nós mantermos. Acho que esta apresentação foi excelente, porque serve para todos nós recordarmos-nos da importância de manter os olhos no céu e os pés na terra, não é? Fazer essa transição do conhecimento e esse resgate do conhecimento. Paula, quem quiser saber só mais sobre o seu trabalho, está a fazer algum evento, está a promover algum workshop, curso, consultas, fala-nos um pouco mais sobre o seu trabalho e o seu Instagram, que é a coisa mais importante. Eu, por exemplo, eu uso o Instagram para eu uso muito, assim, eu uso as minhas imagens no Instagram, né, mas eu também uso muito outras imagens, assim, eu gosto muito de usar detalhes, porque eu sou virgem, né, adoro detalhe. Então, tipo assim, às vezes eu uso partes de quadros que não são astrológicos, mas eu tô num diálogo pictórico, entendeu? Então, por exemplo, no meu Instagram, todo dia eu publico um Moonscope, que é eu estou descrevendo o céu do dia, né, os movimentos da lua, os aspectos da lua, e para mim e isso é no formato de carrossel, né, como é que a Sim. gente fala em português É carrossel? história, é carrossel. Carrossel, exatamente. E tem sempre essa imagem de abertura. Para mim a imagem de abertura é muito importante, porque eu gosto de mostrar que a astrologia, então eu uso coisas, obviamente, que eu crio, mas eu uso também, esculturas, manuscritos, nem sempre, porque eu nem sempre tenho tempo de dar a a referência, mas eu tento dar a referência, mas assim, para as pessoas entenderem que a astrologia é tudo isso, né. Hã, eu escrevi livro, eu acabei de escrever um livro que acabou de sair, que se chama, cadê o livro? Tá por aqui. L'astrologie jour après jour, que é um livro de trânsitos. Então eu explico para as pessoas, assim, eu dou QR code que levam elas para um site, que elas podem ver quando é que os planetas estão entrando nos signos, quando são os retrógrados, eu explico a simbólica, eu explico também, quando o Mercúrio está passando pela casa 4, quando está passando pela casa 5, quando o Mercúrio está em Gêmeos, entendeu? Esse tipo de coisa. Então é um livro que é pedagógico, é um livro para gente que já entende um pouquinho de astrologia, mas que quer aprender um pouco mais sobre trânsitos, entendeu? E, obviamente,
eu, fiz a cobertura, né, isso aqui foi minha criação e as imagens também de dentro, por exemplo, Urano aqui. Que lindo. E aí, para cada planeta eu fiz assim, né, do Sol até Plutão, né. E vou lá, então eu tento através do que eu faço com edição, né, mostrar tudo isso, né, transmitir o que eu entendi, sem grandes pretensões, mas eu sempre estou tentando, né, entender para transmitir. Eu me vejo muito como se eu fosse um aluno que entendeu um pouquinho mais e que eu estou num momento que eu posso transmitir o que eu entendi para os outros alunos, entendeu? E a partir do mo e isso me permite também avançar no meu próprio, eh, né, no meu próprio caminho, né, no meu próprio saber, né. Só falta dizer o nome do seu Instagram, Paula. Quem quiser Diz encontrar, é Paula, né, Pola underscore Von, VON underscore, né, aquele de baixo, né, sim, aquele sim, sim, tracinho, sim. Grut, Grut. Também na E o meu descrição do site vídeo. é Von Grut, a mesma É coisa. isso. Se calhar será mais fácil ir até a descrição do vídeo, vão estar lá os dois links para tu poderes aceder e diretamente ter o Instagram da Paula. Mesmo que não percebas de francês, mas convido-te a ver as imagens, vê as imagens e esteja-te a inspirar pelas imagens e também tens a opção de traduzir, o Instagram já tem a opção de tradução automática das legendas das imagens, por isso quem sabe deixa-te inspirar. Paula, muito obrigado pela sua partilha, foi assim enriquecedora, mesmo enriquecedora, inspiradora, eu acho que são duas palavras que descrevem perfeitamente a sua partilha e que E todos nós tenho a certeza que logo à noite vamos olhar para o céu e deixar-nos inspirar, nem que sejam uns segundos, pelo este tela magnífico que nós temos disponível para todos nós e cheio de sabedoria. Espero que tenha gostado de estar aqui connosco, Paula. adorei, obrigada Diogo, Oh. obrigada. Acho que vai ser um até já, porque tenho a certeza que dentro dessa caixinha do conhecimento tantas outras coisas poderemos partilhar. E a ti, que ficamos connosco até ao fim, muito obrigado pela tua presença. Partilha com o teu amigo que acha que a astrologia foi feita no século XX, que aquelas imagens simples e vou chamar básicas, sem desprimor, mas desprovidas de realmente uma intencionalidade. Partilha com ele este vídeo porque pode de repente ele abrir a cabeça e perceber que a astrologia tem pai, tem mãe, tem avós, tem trisavós, tem muita gente, tem muita família na astralidade, até lá aos sumérios, ou se calhar até antes, que anda há tantos milénios a reproduzir e atualizar este conteúdo magnífico. Mais uma vez, subscreve e deixa um like se realmente gostaste do vídeo. Deixa um comentário o que é que tu achaste sobre este conteúdo. Se a Paula partilhou uma coisa já tu sabias, inspirou-te. Partilha que vai ser um gosto ver os teus partilhos. Também vou enviar à Paula para ela ver. E também quero agradecer aos mecenas do Descobre Astrologia por todo o apoio mensal, pela vossa presença e pela vossa possibilidade de enviar e partilhar um vídeo todas as semanas. Um grande abraço, um excelente dia e até ao próximo vídeo aqui na Descobre Astrologia.